Paz, Cristina. Paz, Ivonete, Andréia. Aleluia. Sejam bem-vindas, bem-vindos. Silvio, direto de Portugal. Vocês estão em Portugal? Ronaldo, seja bem-vindo. Estamos chegando, quase na hora. Falta um minutinho, mas a gente dá uns minutinhos ainda, né? Para o pessoal ir chegando. Fernando, seja bem-vindo, filho. Como é que enxerga? Não enxergo, não. Tainá, Jaqueline, Mauro. Aleluia. Glória a Deus. Sejam todos bem-vindos. Mais uma quinta-feira, né? Mais um tempo que o Senhor nos permitiu estar aqui. Nael, bem-vindo, Nael. Vamos esperar, vamos dar mais um tempinho, 9 horas agora. Dá uns 5 minutinhos, né, para dar um tempo para o pessoal chegar. Que benção, tô com calor aqui. Fecha tudo por causa do barulho. Ana Carolina, você tá aí, Ana Carolina? Lá em Portugal, 1 da manhã, meu Deus, vocês estão aí de madrugada. Ô, glória. Dá um beijo na Nara. Beijo, Nara. Beijo, Silvio. Que saudade de vocês. Deus abençoe aí, viu? A gente tem acompanhado vocês aqui no Face. Sua benção. Quero te tocar, quero te abraçar, quero te ver. Carol. Isso aí, filha. Vamos aprendendo. Isso aí. Carol, Fernando, essa turma aí de solteiro que tem que começar a aprender desde agora, para errar menos. Que errar a gente sempre vai errar, né? Mas aí a gente erra menos. Quando a gente já sabe, aprender com os erros dos outros é muito melhor do que aprender com os nossos erros. Dói menos. Marcos, seja bem-vindo, Marcos. Quero te ver. Rubem, seja bem-vindo. Tainá. Saudade, querida. Isso aí, vamos aprendendo. Esse povo aí que tá quase casando, que quer casar, tá no lugar certo. Quero te ver, quero te ver, quero te tocar, quero te abraçar, quero te ver. Deixa eu ver a hora. 3, faltam 2 minutinhos só.
quero te abraçar, quero te ver. Bora, pessoal chegando. Isso que precisamos, ter sede, né, da palavra. É isso que vai nos sustentar nesses dias. Amém? Um minutinho. Um minutinho a gente começa, tá? Falta um. Gleide Gisele, beijo Gleide. Gisele, né? Porque eu não te conheço como Gleide, como Gisele, né? Beijo, linda. Como é que pode? Só tem 3 vezes? Não, tem um monte de gente aqui. É isso aí, mano, ali. Essa contagem fez, é meio doida. Amém? 9 e 5. Vamos começar, né? Vamos começar? Vamos orar? Pai, queremos agradecer a Ti por esse momento, agradecer a Ti, ó Pai, porque o Senhor tem nos dado a oportunidade de estarmos, mesmo com os tempos fechados, falando da Tua palavra. Obrigado pela internet. Senhor. Queremos agora te pedir também pela internet que não venha cair, Amém, que não venha Senhor, ficar em nome de lenta, ó Jesus. Pai. Nós, em nome de Jesus, profetizamos as internets todas ligadas, ó Pai, online, Pai, sem nenhum problema de conexão, Pai, em nome Amém, de em nome Jesus. de Jesus. Então, os casais, aqueles que já estão aqui, as pessoas que já estão aqui, aqueles que, Pai, ainda vão entrar, Pai, que em nome de Jesus, aqueles que o Senhor quer que ouça essa palavra, que o Senhor possa direcionar também. Pai, em nome de Jesus, colocamos tudo diante de Ti, que seja tudo para a glória, louvor e honra do Teu nome, ó Pai. Que nós sejamos aqui somente um instrumento Teu, para que o Senhor possa falar aos casais, que o Senhor possa falar às pessoas, para que elas possam entender, ó Pai, que nós somos pensamento contrário do que o mundo fala, que o casamento é uma instituição falida. Nós declaramos Amém, que em nome o de casamento Jesus. é uma instituição constituída por Deus, ó Pai. Então, em nome de Jesus, nos ensina, ó Pai, a lidar uns com os outros, Pai, em nome de Jesus, que assim nós choramos e te agradecemos. Amém. Amém. E amém. Amém. Amém? Aleluia. Queria falar, acho que nós queremos falar hoje de algo que é muito comum, né, dentro do casamento, mas também você que ainda é solteiro, você que ainda quer casar, mas é algo que a gente pode aplicar também na nossa vida pessoal, né? Não é só no casamento, mas tem muita coisa que a gente pode aplicar na nossa vida pessoal, né? E você já tem um entendimento de como funciona um casamento. Uma coisa que eu quero falar é sobre uma empresa, né? Como é que funciona uma empresa? Uma empresa hoje ela tem que ter pelo menos, tem até hoje o empreendedor que ele é sozinho, mas uma empresa limitada ela precisa ter pelo menos 2 sócios, né? E para a empresa ter 2 sócios, né, eles têm que ter o quê? Eles têm que ter mesmo pensamento, eles têm que ter o mesmo objetivo, ele tem que ter o mesmo ideais, né, para que a igreja possa funcionar. Então você imagina uma empresa com duas pessoas com criações diferentes, pensamentos diferentes, com personalidades diferentes, né, com ideais diferentes até de vida, mas para a empresa funcionar eles precisam estar de acordo um com o outro, precisa estar interligado um com o outro. Tem um documento que oficializa, né, a empresa. Nesse documento está falando o que é o que de quem, né? Ou seja, o que a empresa, o que a empresa vai fazer, como a empresa vai funcionar, o que a empresa vai ser, qual o ramo dela. Então esse documento vem tudo explicadinho de como vai ser a empresa. Mas não adianta só ter um documento desse.
É preciso os dois sócios interagirem entre eles para que eles possam sempre ver o bem comum da empresa, para que ela possa funcionar. Os dois têm que ter um bem em comum, eles têm que ter um objetivo em comum, né? E quando a gente traz isso para o casamento ele não deixa de ser um paralelo com uma empresa. É uma empresa onde nós temos dinheiro dentro do casamento, nós temos que ter um foco dentro do casamento, nós temos que ter um objetivo dentro do casamento. Qual é a linha, né, de raciocínio ou de ideologias dentro do casamento que tem que se seguir, né? E quando nós falamos de casamento, a gente está falando somente do casamento que tem aquele documento assinado em cartório, né? Porque na lei humana, né, basta nós estar morando junto que já é constituído o casamento. Porém, na lei de Deus, né, é um casamento que precisa ainda ter as bênçãos dos Deus. Então tem que ter a bênção do homem, né, que é o estado civil, mas tem que ter a bênção de Deus, que é o estado religioso. Né? Então é a bênção do homem e a bênção de Deus. Aí sim se forma um casamento onde, né, está fechado, né, um propósito, né, não somente entre o casal, mas onde Deus está fazendo parte disso. Amém? Então, para isso nós precisamos pensar no nosso casamento como uma empresa, né? Por quê? Porque nessa empresa nós vamos ter, nesse casamento, nós vamos ter que pensar como é que vai funcionar o salário, como é que vai funcionar as coisas dentro de casa, quem paga o quê, como se paga, né? Qual vai ser a criação dos filhos, qual o caminho que nós vamos tomar como religião, o que nós vamos seguir, né? Por quê? Porque são duas pessoas que vêm, como eu falei, de criações diferentes, pensamentos diferentes, personalidades diferentes, que são unidos por um afeto, são unidos por algo, né, sentimental que está dentro de cada um de nós. Mas quando a gente fala colocar duas pessoas dentro de uma casa totalmente diferente e precisa dar certo, porque casamento não tem uma segunda chance. Né? Não existe o caso aqui, descaso aqui, caso com outro e tenta ter uma vida melhor. Não, para Deus não existe isso. Não existe isso em hipótese alguma. A hipótese é que precisa dar certo. E se Deus uniu, Ele permitiu, então precisa dar certo. Por que muitos não conseguem? Porque não tem os mesmos ideais, as mesmas lógicas, os mesmos objetivos. Né? Para que isso funcione, então a gente quer dar uma palavra aqui de algo hoje direto. A gente quer hoje falar sobre o acordo. Né? Porque para uma empresa vender alguma coisa, os dois sócios têm que estar de acordo. Né? Para se colocar um valor, um percentual de lucro, os dois sócios têm que estar de acordo. Vamos vender para qual categoria? Para quem que nós vamos vender? Os dois sócios têm que estar em acordo. Porque se um dos sócios não tiver em acordo, vai haver um desacordo entre a empresa. E havendo um desacordo, é fato de que essa empresa não vai muito longe, ela vai falir muito rápido. Né? Então, o que a gente está falando é que para uma empresa dar certo, é preciso ter uma unidade, uma comunhão. Qual é esse foco? O foco é a empresa. A empresa precisa dar certo. E para que a empresa possa dar certo, né, eu vou ter que deixar algumas coisas de lado, como ideais, pensamentos, ideologias. O meu sócio também vai precisar fazer isso. Em prol do quê? Em prol a empresa. Né? O nosso casamento, ele é uma empresa. Né? O nosso casamento precisa dar certo. Mas para que ele possa dar certo, nós precisamos estar num acordo. Qual é o acordo? Nós precisamos ter sempre em mãos de que vamos fazer o melhor para o casamento. Para isso, o acordo, ele quer dizer que funciona, como é que funciona um acordo? Um acordo, eu vou ter que deixar algumas coisas dos meus pensamentos ideais, ela vai ter que deixar alguns pensamentos ideais dela, para que em prol ao casamento nós unirmos os nossos pensamentos para que possa funcionar, para que possa ter uma direção. O problema é que a gente vê hoje casais, cada um para um lado, cada um com um foco diferente, cada um com um objetivo diferente, casais que não conversam dentro de casa. Imagina dois sócios sem conversar. Como é que eles vão chegar a um ideal? Como é que eles vão chegar a um objetivo? Precisa ter um diálogo, precisa conversar, eles precisam fazer reuniões, gastar horas, precisa ter investimento na empresa.
A empresa não é feita só de lucros, não, tem débitos também. Nosso casamento não é feito só de dinheiro. Tem outras coisas que precisam ser conversadas, né? Como você quer estar como casal para daqui a um ano? Qual é o objetivo para 2022 como casal, como família, como projeto? Né? Então isso tudo tem que se basear em cima de quê? Em cima de um acordo. Amém? Uma coisa que a gente precisa entender, eu não estou disputando com ela, nem ela está disputando comigo. Ou nós temos a nossa cabeça renovada de que nós somos uma só carne, com um só propósito, um só objetivo. Esse já é o primeiro passo que a gente precisa ter. Amém? Lembra que nós, desde o primeiro encontro, nós falamos que o casamento é o quê? São duas pessoas debaixo de uma missão, né? A gente tem uma missão de conduzir essa família, né? A nossa missão é conduzir essa família, e essa família tem um propósito do Senhor. Só que para cumprir o propósito do Senhor, que esse propósito pode ser simplesmente conduzir a família, no âmbito da nossa família, pode ser um propósito ministerialmente falando, talvez o Senhor queira usar a sua família para cumprir propósitos no reino, mas pode talvez ser simplesmente propósito de conduzir a sua família. Mas você precisa saber, são duas pessoas que precisam saber como que elas vão conduzir, como que elas vão fazer. E quando a gente chega com as nossas verdades, com os nossos parâmetros, com aquilo que a gente acha que é certo, cada um, né, como a gente falou desde o nosso primeiro encontro, cada um é criado de uma forma, tendo uma visão das coisas, e são as duas pessoas que chegam para formar uma família, né, para essa missão de conduzir essa família. E como é que vai ser feito? Vai ser feito tudo do jeito dele? Vai ser feito tudo do jeito dela? Não, na realidade tem que ser feito do jeito dos dois. Porque normalmente o que se tem? A realidade, na prática, o que se tem? Se tem uma mulher e um homem que chegam cada um com as informações que aprenderam durante toda a sua vida. A forma que eles foram criados. Eu fui criada de uma forma, ele foi criado de outra forma. Eu vou querer chegar no casamento querendo criar os nossos filhos da forma que eu fui criada, porque eu acho aquilo perfeito. Por outro lado, ele foi criado de uma forma totalmente diferente. Ele acha que aquela forma já não é tão perfeita assim. Ele já prefere a forma que ele foi criado. E aí, como é que fica? É preciso chegar num denominador comum. É preciso chegar numa unidade de pensamento, que não vai ser nem do jeito dela e nem do jeito dele, mas vai ser do jeito deles. Porque, como a gente falou, quando a gente chega no casamento, as informações que a gente teve durante toda a nossa criação, elas são importantes sim, mas a gente não vai repetir a nossa família que a gente nasceu. A gente vai constituir uma nova família. Então, a partir daí, tem que ser feito tudo em conjunto. A partir daí, a gente vai vai conduzir a nossa família, seja na criação de filhos, seja na condução das finanças, seja no que vai comprar, qualquer coisa que seja relacionada à família. Isso precisa ser discutido, isso precisa ser conversado, porque isso vai afetar a família. Assim como numa empresa, um sócio não pode simplesmente decidir por conta própria, porque isso vai afetar a sociedade num todo, vai afetar a empresa. O mesmo acontece com a nossa família. No casal, é preciso haver um consenso para que as coisas comecem a acontecer, amém? Você tem 3 opções de você conduzir a sua família, né? A primeira opção é você insistir obstinadamente até que as coisas saiam do seu jeito. Ou seja, você vai guerrear, vai brigar, né? E vai acabar ganhando na marra, e tem que ser do meu jeito, vai ser do meu jeito, né? E acaba sendo do seu jeito. E isso aí você vai levando, só que isso vai chegar uma hora que vai dar problema no casamento, isso vai estourar. A outra maneira é você se render-se passivamente ao que o seu cônjuge quer. Ou seja, para eu não arrumar problema, para eu não arrumar confusão, eu sempre aceito o que o meu cônjuge quer. É um outro problema. Isso aí mais tarde isso vai explodir, porque isso vai enchendo dentro da pessoa, né? A pessoa que vai sempre se rendendo, vai ter uma hora que ela explode. Então essa também não é um outro motivo bom.
né? E nós temos a terceira opção, que é chegar a um acordo. Nós precisamos chegar a um acordo. Mas tem muitas pessoas que não entendem o acordo, tem muito cônjuge que não entende o acordo. Ou seja, mas eu não gosto da ideia de chegar a um acordo. Por quê? Porque eu sempre resolvia minhas coisas da minha maneira, do meu jeito, tem que ser do meu jeito, do jeito que eu penso, né? E me parece que quando eu chego a um acordo, eu tenho que ceder à minha maneira, eu tenho que ceder, né? Eu tenho que me submeter. E na verdade não é isso que funciona, não é dessa maneira. Então nós precisamos primeiro renovar a nossa mente, né? Eu preciso renovar a minha mente, que para o meu casamento eu nunca perco nada. Esse é o primeiro pensamento que a gente precisa ter. Paulo diz, né, que precisamos renovar a nossa mente para que possamos experimentar qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. A vontade de Deus no casamento, ela é boa, perfeita e agradável. Foi Ele quem instituiu o casamento, né? O casamento foi criado por Ele. O diabo, tu vê que o diabo só quer destruir casamento. Por quê? Porque foi criação de Deus, né? E se foi criação de Deus, é bom, perfeito e agradável. Mas para isso eu preciso renovar a minha mente. Então, chegar a um acordo não significa que os dois vão sair perdendo. Não, ninguém sai perdendo. Porque o acordo está falando que a família ganhou, né? O objetivo ganhou. Então, se você agir da maneira certa, precisamos considerar algumas coisas para que possamos agir da maneira certa. Então, uma coisa que nós precisamos saber, para chegar a um acordo, é necessário trabalhar em equipe. Lembra que eu falei no começo? Os dois sócios têm que conversar para poder entrar num denominador comum, entender um ou outro, né, e resolver em prol a empresa. Então, o que a gente precisa pensar é que no casamento a gente não perde, pelo contrário. A gente sempre vai ganhar. Quando? Quando a gente entra num acordo, quando a gente trabalha em equipe. Lembra que eu falei? Equipe não disputa um com o outro. Eu não disputo com ela, ela não disputa comigo. Isso não é uma equipe. Equipe, disputar é uma concorrência, né? Quem ganhar, ganhou. Não, nosso casamento não é uma concorrência. Já foi anos atrás, nosso casamento era uma concorrência porque a gente não sabia dos princípios de Deus, a gente não conhecia. Então ela tinha os meios dela, eu tinha os meus e sempre dava errado. Porque eu queria prevalecer o meu, ela queria que prevalecesse o dela e nunca vai chegar a um acordo, né? Mas como começamos a entender quais são os princípios de Deus para o meu casamento, né? O que eu preciso fazer para que o meu casamento dê certo, né? Outro problema que tem no casamento é que eu sempre fico pensando no que ela tem que mudar para que o nosso casamento dê certo. Não funciona dessa maneira. Porque se você está pensando dessa maneira, o que ela precisa mudar para o casamento dar certo, está errado. Porque você nunca vai conseguir mudar o seu cônjuge. Só quem pode mudar é o Espírito Santo. Mas você pode mudar você. Então, o meu pensamento no início, eu tinha que mudar de qualquer maneira. Eu tinha que fazer o que eu queria, eu tinha que pensar conforme eu pensava, né? Até que eu entendi que quem precisa mudar sou eu. Eu preciso mudar para quê? Em prol do casamento. Para que o casamento dê certo, eu preciso mudar, né? Eu tiro meu foco dela e boto meu foco em mim. Amém? Então, antes do casamento, talvez, nossa vida era... eu faço o que eu quero, não sei. Eu tive uma criação, ela teve outra, como ela falou aqui no início, né? Então, duas pessoas juntas podem conseguir uma solução melhor do que se cada um tiver feito sozinho. Quando a gente entende que a partir do momento que a gente se casa, as coisas mudam. E a gente tem que colocar as nossas preferências pessoais, colocar as necessidades do casamento acima das nossas necessidades pessoais, das nossas preferências pessoais. Por quê? Porque aquilo que é melhor para mim, talvez não seja melhor para o meu casamento, para a minha família. E aí a gente já começa a ter que mudar, renovar a nossa mente. Por quê? Aquilo que para mim eu considerava ótimo, para o nosso casamento não vai ser, para a nossa família não vai, talvez não vá ser. Então eu preciso sempre pensar no objetivo maior. O objetivo maior a partir do que eu caso é a família, é o casamento. Os meus objetivos pessoais, eles passam a ser secundários, porque tem que estar em conformidade, em acordo com o meu marido, com aquilo que a gente tem para a nossa família. Amém? Para chegar a um acordo, é necessário ter uma mente aberta. Lembra que eu falei que Paulo nos ensina, né, para nós podermos mudar nossa mente, nossa mentalidade, nosso jeito de pensar? Então, para casamento, precisamos ter uma mente aberta.
Uma mente aberta de que não é do meu jeito, não é da minha maneira, não. Eu tenho que ter uma mente aberta para que eu possa buscar o melhor, né? Não é preciso concordar com tudo que o cônjuge fala ou com tudo que o cônjuge acredita, né? Mas verdadeiramente para levar em conta aquilo que o cônjuge fala, pelo menos ouvir e analisar, pensar, colocar em pensamento, né? Peraí, pô, será que pode dar certo, né? Pô, peraí, vamos pensar, né? Quando o seu cônjuge tentar convencer você sobre algum problema, essa discussão jamais vai dar certo, porque não trabalha de convencimento. Não adianta tentar convencer com os meus argumentos, né? A gente precisa colocar os dois argumentos, né? Toda história, eu sempre falo que toda história tem dois lados, né? Então a gente precisa ouvir os dois lados, a gente precisa ver os dois lados. Quantas vezes eu já quis tomar atitudes, né, e ela foi contra, né, e eu acabei fazendo por minha vontade, né, já que tu não concorda, eu quero fazer assim, acaba fazendo, foi um segredo. Todos deram errado. Não vai dar certo. Preste atenção numa coisa. Deus, os dois são filhos, amém? Deus não vai me agradar e desagradar a ela. Deus não vai agradar ela e me desagradar. Ou ele agrada os dois em comum, ou ele não agrada ninguém. O problema é que a gente está discutindo. O problema é que a gente está querendo que ela seja da minha maneira. Eu crio uma mulher na minha mente, ou vice-versa, ela cria um marido na mente, né, e ela acha que o marido dela tem que ser aquilo ali. Não vai dar certo, nunca funciona isso, né? Primeiro que a gente tem que lidar com a realidade dos fatos. Tem coisas que eu não consigo fazer e ela faz, e vice-versa. Então a gente precisa entender, a gente precisa mudar a nossa mentalidade. Dá um testemunho aqui rápido agora que o Espírito Santo me lembrou aqui, e ela vai lembrar, e essa é fácil, né? Nós morávamos num prédio onde a garagem era difícil de estacionar. Só que eu estacionava de uma maneira. Quando ela dirigia, ela estacionava de uma maneira que para mim era muito mais difícil, mas para ela era fácil estacionar. E eu tentava enfiar na cabeça dela de que se ela estacionasse do jeito que eu estacionava, era muito mais fácil, muito mais rápido. Só que ela não conseguia. Quando ela tentava fazer o que eu fazia, ela se enrolava toda. Até que um dia, né, ela tanto reclamou comigo, mas não dá, para mim é mais fácil assim, até que eu entendia o jeito dela, né? Não foi fácil não, ele entender não, foi muito custo, mas ele entendeu. Mas o que isso vai acrescentar no casamento? Nada. No final das contas, o carro fica no mesmo lugar. O carro vai ficar estacionado no mesmo lugar, na mesma posição, sem mudar nada. Na hora de sair, os dois vão sair da mesma maneira, só que na hora de entrar, cada um coloca de uma maneira. Só que a minha visão é uma, a visão dela é outra. Ou seja, o carro não tem que ficar estacionado, o carro não tem que ficar naquela vaga, os dois colocavam na mesma vaga, porém cada um de uma maneira. Mas o que precisou fazer? Né? Eu até tentei forçar para que ela fosse fazer da maneira mais fácil, né? Mas eu perdi, não consegui, eu desisti. Então faz da tua maneira. Para mim era muito mais difícil, mas para ela era fácil. E o objetivo foi alcançado. Esse é o propósito do casamento, que o objetivo seja alcançado, não importa como vai ser feito. O que importa é que tem que fazer. O que importa é que tem que ser feito. Amém? Então a gente precisa ter isso em mente, mudar a nossa mentalidade. Então chegar a um acordo é necessário fazer sacrifício. Não existe casamento saudável sem sacrifício. De ambas as partes. Acordo, ambas as partes. Não existe casamento saudável, né, se só um cede. Não existe casamento saudável se só um é que tem que dar as ordens. Não, o casamento saudável, ambas as partes tem que haver sacrifício. Um dos maiores sacrifícios que tem é você matar o seu eu, o seu jeito, o seu pensamento. É concordar, às vezes, com a dificuldade que o teu cônjuge está fazendo. Então, ninguém gosta de viver com um cônjuge que sempre acha que é da maneira dele. Ou é do meu jeito, ou não tem jeito. Não existe esse casamento. É um casamento fadado
à falência. É um casamento fadado a realmente dar errado. Né? É uma empresa que futuramente está falida, ou seja, um está vendendo um negócio para uma turma, outro está vendendo para outro, um fala de um preço, outro fala de outro. Porque o fato de você continuar casado não significa dizer que o seu casamento é um casamento de sucesso. Porque tem muita gente que fica casado e infeliz, mas o objetivo não é estar infeliz no casamento. Lembra que a gente tem uma missão de conduzir a família da melhor forma, né? Fazendo com que cada um seja feliz no seu papel, né? Fazendo aquilo que compete a cada um dentro da família, dentro do casamento. Então não adianta. O fato de, quando a gente fala é um casamento fadado ao fracasso, isso não quer dizer que a pessoa vai se separar, não. Às vezes vai continuar casado, mas empurrando com a barriga. E o objetivo não é esse. Né? O Senhor quer que a gente tenha vida em abundância. E se a gente quer casar, a gente quer ter um casamento abundante também, com vida abundante também. Então o objetivo é que a gente viva plenamente no nosso casamento. Amém? Às vezes eu cedo para fazer ela feliz. E vira e mexe, ela também cede, às vezes, para me fazer feliz. Isso é um acordo, isso é ter um casamento saudável. Né? Existe uma historinha aqui antiga, né? Mas que geralmente a maioria dos administradores de casais repete ela. Né? Dois senhores há muitos anos de casado, mais de 50 anos de casado, né? E uma pessoa pergunta como é que eles conseguiram chegar esse tempo todo de casamento, quando na realidade hoje os casamentos estão se desfazendo por coisas banais. Né? Aí o Senhor falou, não, mas o segredo do meu casamento é o bico do pão. Né? Eu faço café da manhã todo dia e eu sei que ela ama o bico do pão, então eu não como o bico do pão, eu corto o bico do pão e dou para ela. Né? Aí vão perguntar a ela, mas como é que você faz para o seu casamento ser tão, esse tempo todo, né? E ela fala, o meu segredo é que eu não gosto do bico do pão, mas ele me dá todo dia, então para deixar ele feliz, eu aceito, como o bico do pão todos os dias. Ou seja, estão felizes da vida. Né? Ou seja, um cedeu e o outro cedeu em prol em quê? Em prol do casamento, em prol a um ao outro, em agradar um ao outro. É isso que nós precisamos ter como mentalidade. Nós precisamos agradar um ao outro para que o nosso casamento seja um casamento saudável. Porque senão a gente vai viver num pé de guerra. A gente vai viver, mas aí só eu que faço, só eu que isso, só eu que aquilo, só eu que aquilo outro. Se for para o teu casamento ser saudável, se você quer um casamento saudável, se renda então a isso. Porque eu tenho certeza que não é só isso. Eu tenho certeza que tem muitas coisas boas. O problema é que a gente só olha para as coisas ruins. Amém? Há muitos anos atrás a gente fazia divórcio, hoje a gente não faz mais divórcio, mas não tinha esse entendimento, nós trabalhávamos com divórcio. Né? E tinha um rapaz, né, que inclusive eles eram crentes na época, não sei hoje onde eles estão, mas eles eram crentes, e ele chegou no escritório para fazer o divórcio. Mas ele só falava mal da mulher, queria bater na mulher, né? E às vezes ele ligou que a mulher... Não, porque tem que separar mesmo, que essa mulher me tira a paciência, não quer. E toda vez que ele ia lá, eu conversava com ele, falava com ele. Eu já tinha até entrado com ação, mas toda vez que ele chegava lá, ele... Aí um dia eu sentei e falei, fala uma coisa aqui, me explica uma coisa. Quantos anos você tem de casado? Ah, X. Foi sempre assim seu casamento? Ele parou, pensou, não. Tá, agora me fala aí, quais foram as coisas boas que vocês tiveram durante o casamento? Aí ele começou a relatar várias coisas bonitas, várias coisas boas. Cara, foca nisso. Foca nas coisas boas que vocês já tiveram no casamento. Alguma coisa está acontecendo agora que desfocou isso tudo, mas o casamento não é maldição, seu casamento é bênção. O problema é que vocês perderam o foco no meio da caminhada. E não durou muito tempo, ele sumiu. Né? E um belo dia ele me ligou, falou assim, pastor Gomes, ele não era pastor ainda, né? Ele, pô, Gomes, faz isso para mim, tem como cancelar aquele casamento? A gente se acertou aqui, o nosso divórcio, tem como cancelar o divórcio, aquele processo, porque a gente se acertou aqui, a gente não vai separar mais não. E anos depois, né, eles estavam ainda casados, tinham tido um filho e daí seguiram o caminho, eu nunca mais vi. Mas o problema é que nós perdemos o foco no meio da caminhada, quando a gente... Cada um parte para um lado, cada um parte para um pensamento. Né? Então, é isso que deve acontecer no casamento. Dar e receber. Não apenas receber, não é aquele que só quer receber, né? Mas imagina esse tempo agora,
um tempo onde estamos em casa, em quarentena, onde tem várias preocupações com contas a pagar, quem tem crianças, com alimento, né? Empresa mandando embora, empresa não pagando salário. Você imagina a cabeça desse casal como é que não está. Fora o fato de ter que ficar em casa 24 horas e isso te tira as tuas forças. Quando a gente fica parado, fechado num lugar 24 horas, né, isso acaba tirando as nossas forças. Então nós precisamos, mais do que nunca, renovar a nossa mente, porque senão vai estar um esbarrando dentro de casa e não pode nem encostar que sai faísca. Né? Como é a realidade não, se encostar, mano, se encostar o negócio vai ficar bom. Pode nem encostar que vai ficar bom o negócio. Imagina, 24 horas, você não tem compromisso com hora, com ninguém, né? Encostou em casa, opa, ficou bom o negócio. Né? Vocês estão solteiros, fica quieto. Né? Então, é isso que a gente precisa ter como pensamento. Né? Então, o que devemos fazer? Antes de tudo, né, o principal. Palavra-chave. Essa é a chave que vai virar a situação do teu casamento. Não tem como, queridos, a gente entrar num acordo no casamento, não tem como, se a gente não fizer o principal, que é orar. Amém? E é o que a gente tem falado aqui desde o nosso primeiro encontro, não é? A oração junto. Como é que é essa oração junto? A oração junto, quando a gente fala em orar junto em prol do casamento, não é orar junto para orar por fulano, ciclano, o cachorro. Você vai ter esse momento, até junto também, você pode orar. Mas existe uma coisa que é o orando junto no casamento, que é você orar em prol do casamento. Quais os pedidos, quais são os projetos do casamento? O que vocês têm em mente? O que o casal tem em mente para a família? Quais dificuldades? Se tem alguma coisa para comprar, para adquirir, seja colocado em oração. Se tem uma situação que está tirando o sono, uma situação que vocês precisam resolver, precisa ser colocado nesse tempo de orando juntos, orando juntos pelo casamento, orando junto pela família, orando junto para que o Senhor possa estar dando direções. Porque Deus vai falar, é nessa unidade que Deus vai falar. Há poder nessa oração, queridos. Quando a gente consegue aplicar isso no nosso casamento, a gente consegue nitidamente, é nítido, quando a gente consegue ver a mudança que isso acarreta, né? Nós, no começo, né, até porque Gomes novo convertido tinha vergonha de orar, acontece muito isso. No começo vai ter vergonha de orar, aí só dá o amém no final, mas é necessário a gente trazer essas questões para esse tempo do orando junto. E uma coisa fundamental, esperar Deus falar. Porque não adianta a gente orar, oramos juntos. A gente tem uma situação que a gente precisa buscar do Senhor. Estamos orando juntos. Ah, Deus falou comigo, bênção, mas não falou com ele ainda. Se não falou com ele ainda não é o tempo. Queridas, aguardem. Queridas, continuem orando, porque nós temos... normalmente a mulher tem mais facilidade, normalmente no casal é a mulher que acaba recebendo a informação primeiro, normalmente, isso não quer dizer que seja com todos, isso normalmente acontece, mas queridos, não é porque Deus já falou com você que Deus falou com o casal. Espera, continuem orando, e uma coisa, Deus falou com um, tem que falar: Senhor, se for teu, fala com meu cônjuge também. Quando Deus confirmar com ele ou com ela, aí sim é de Deus para vocês. Amém? Não sejam imprudentes, porque a gente tem mania de achar, até porque o nosso coração é enganoso. Aquilo que a gente quer muito é muito complicado. Porque, já orei. Já orou? A gente fala muito isso. Já orou? Já orei. Tá bom, já orou. Mas o que Deus falou? Uma coisa é a gente orar. Orar é fácil. A gente chega para Deus e despeja tudo nele. Senhor, é isso, eu quero isso. Mas você parou para ouvir Deus? Parou para ouvir o que Deus ia falar? E num casal, queridos, foi o que ele falou no começo: Deus não vai agradar um e desagradar o outro. Até porque ele tem um propósito que é maior do que agradar a gente, né? Ele tem compromisso com a palavra dele, ele tem compromisso com aquilo que ele tem para nós, com o propósito que ele tem para o nosso casamento. Então, primeiro de tudo, orando junto, orar. E Deus vai testificar nos dois. Não adianta Deus. Se Deus falou só com um e não falou com o outro, não foi Deus que falou ainda. Espera.
porque ainda não é o momento. O tempo certo de agir, quando Deus fala com os dois, aí sim a unidade. E ainda além na oração ainda, né, como ela falou aqui, eu para orar, novo convertido, eu já estava acostumado, orar? Como assim? Orar na frente dela? Não sei nem orar, mais na frente dela. Né? Assim, não se preocupe então, que você, o seu cônjuge, o marido ou a esposa, minha esposa não ora, meu marido não ora. Não precisa. Você ora, amém, quer dizer concordo. Se você está orando em prol do casamento, se você, o que você está orando tem o objetivo do casamento e a outra pessoa deu o amém, ponto final, é o suficiente. Faça isso. Um dia ela vai sentir o desejo de orar, isso é natural, não é nada. Vice-versa. Né? É vice-versa, um ou outro, depende. A palavra diz que tem que andar os dois juntos orando, né? Porque se um cair, o outro levanta. Né? Então um tem que estar fortalecido, é um que vai se levantar, mas ela nunca ora, ele nunca ora, ora você. E outra, não critique a oração do seu cônjuge, nunca. Deus conhece o coração, então não precisa você tentar consertar o seu cônjuge na oração dele. Deus conhece o coração, deixa ele errar, é a oração dele, deixa ele errar que Deus... A palavra diz que nós não sabemos como orar, o Espírito Santo intercede, não é porque ele conhece o nosso coração. Amém? Uma outra coisa que a gente precisa ter em mente, né, é o tom de voz que a gente vai conversar. Se você começa com um tom de voz, né, com uma maneira certa de conversar, ela vai terminar da mesma maneira. Se você começar com um tom de voz alterado, isso aí ela não vai nem terminar alterada, ela vai terminar em briga mesmo. Então, uma conversa tem que ser em tom de voz saudáveis, tom de voz que... Né, não seja um tom de voz de ameaça, falar alto, grosseiramente. Eu sou uma pessoa que eu não sei muito bem de falar, eu fico meio alterado e às vezes eu falo, né, acabo alterando a minha voz, meu tom. Ela também é a mesma coisa, não fica atrás. Você imagina os dois conversando com um tom de voz, cada um com o seu. Já viu como é que funciona, né? Então, não tem esse negócio de orar em línguas, não. É briga, né? Vai sair briga, vai sair... A gente vai acabar falando coisas que a gente não quer falar e depois de falado já era. Então, a gente precisa, né, aprender a falar, né? Então, se você começar a falar com palavras grosseiras, a chance de chegar a um acordo de um modo pacífico serão mínimas. Ou seja, eu já digo que nenhuma. Eu já digo que nenhuma. Né? Mas se você falar em Colossenses 3,2, ele vai dizer: vistam-se de... Né? Aí tem lá algumas palavras: compaixão, bondade, humildade, mansidão, paciência, amados. Isso no casamento é fundamental. No casamento, sem compaixão, sem bondade, sem humildade, sem mansidão e sem paciência, é um casamento que vai dar problema sempre. Então, antes de conversar sobre qualquer assunto, já sabe que aquele assunto é um problema, já começa a orar antes sobre o assunto. Deixa eu dar um testemunho. Eu, até como a gente falou, né, que a gente foi fazer o curso Casados para Sempre há muitos anos, nem lembro quantos anos a gente fez isso. E a gente achando que, né, que estava tudo ótimo, e logo de cara a gente viu que, opa, não, tem um monte de coisa para consertar, né? E uma das coisas que tinha para consertar é que, eu não sei se acontecia só comigo, mas todas as vezes que eu ia falar qualquer coisa que era um assunto delicado no casamento, ele não aceitava muito bem. Eu? E a gente não conseguia conversar, e a gente não conseguia falar. E eu falei, meu Deus do céu, o que eu vou fazer? Até que eu entendi que a coisa simples que eu tinha que fazer era sempre antes, todas as vezes, até hoje, que eu tenho algo para falar, que é algo que eu sei que vai irritar um pouquinho, que eu sei que ele não vai estar a fim de conversar, que tem esses assuntos, sempre tem. O que eu faço antes? Eu entro em oração antes. Eu já entro antes pedindo o quê? Para que o Senhor prepare o ambiente, para que o Senhor prepare o coração, para que o Senhor amance o coração, porque aí quando eu entro com o assunto, aquilo flui de outra forma. Queridos, isso aí foi tremendo nas nossas vidas, porque quando eu entendi isso, verdadeiramente eu coloco em prática até hoje, e se eu não colocar, e se eu não vigiar e não colocar em prática, com certeza não dá certo, com certeza não é bom. Então a gente precisa entender, principalmente você mulher, porque isso aí é muito característico da mulher e muito característico do homem. O homem normalmente ele tem a tendência de fugir
discutir relacionamento, DR, isso aí é pra mulher, né? A mulher que gosta. E a tendência é o homem não discutir. Só que tem coisas no casamento que não tem como a gente empurrar, né, com a barriga. Não tem como a gente deixar para depois a vida inteira. Então, o que nós precisamos fazer? Precisamos entrar na nossa intercessão, na nossa oração. Senhor, prepara, eu preciso falar, que o Senhor possa estar dando, né, um coração receptivo a Ele, para que Ele possa entender. E eu te garanto que as coisas começam a mudar na sua vida, assim como mudaram na nossa. Eu tenho certeza que se você começar a fazer isso, você vai ter êxito em várias coisas que às vezes até você tenha deixado passar. Várias coisas que você talvez até tenha deixado para trás por ter desistido de falar. Eu falo para você, não desista. Mas ore antes que o Senhor prepare o ambiente, o momento certo. Amém? Amém. Uma outra passagem em Colossenses 4:6, porque não adianta a gente falar de casamento, falar uma porção de estratégias aqui, mas não mostrar na palavra como é que funciona. Porque é na palavra que vai entrar a terceira dobra, que é Jesus. Por quê? Quando eu coloco a palavra do Senhor no meu casamento, opa, Jesus está nisso. Amém? Então, ó, Colossenses 4:6, a vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. Tremendo, né? Vamos lá, vou repetir. Colossenses 4:6, a vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. Ou seja, você responde de qualquer maneira. Não é porque é seu cônjuge que você vai responder de qualquer forma, que a gente vai responder de qualquer forma. Eu concordo que às vezes a gente sai da linha assim. Tem hora que mulher é o seguinte, né? Ela só aprova. Mas a gente ama, não tem como viver sem. Mas a mulher tem hora que é prova. Então, homem, você saiba ter equilíbrio, busca o equilíbrio. Tem hora que não é para falar. Deixa ela falar, tem hora que não é para falar. Tem hora que é só para ouvir. Na hora certa Deus vai falar para você, fala agora. Agora chegou a hora de você levantar aquele assunto, lembra? Tem hora que você fica quieto. Eu lembro uma vez que ela teve um problema no escritório e ela estava muito irritada, né? E nós acabamos, eu vi que estava errado o negócio, mas o que eu fiz? Fiquei quieto, fui para a rua, fui tomar um café. Fui para a rua tomar um café, tomei aquele café, voltei, deu hora de a gente ir embora, a gente foi embora. Aí chegou em casa, ela falou assim, vou para a igreja. Eu falei assim, vai para a igreja. Ela voltou cantando, louvando, adorando, feliz, rindo. Aí eu falei assim, agora eu vou falar. Chegou a minha hora. Lembra da tarde? E foi resolvido. Entendeu? Tem hora que a gente vai ter que ficar quieto, esperar o momento certo. Porque se eu falo naquela hora, o negócio ia explodir, ia dar muito mais errado. Amém? Então, essa é uma das questões. Né? Se é uma coisa que a gente precisa analisar, procurar sempre pontos em comum. Sempre vai ter alguma coisa que seja em comum, não é possível. Você não casou com um estranho, você casou com uma pessoa que, né, você ainda não conhece por total, que a gente nunca vai conhecer, principalmente a mulher. O homem nunca vai entender a mulher, isso é óbvio. Não tente entender a sua mulher, que você nunca vai conseguir. Né? Peça ajuda, o Senhor, a palavra diz que aquele que pede sabedoria lhe dá. Então peça sabedoria, né, para lidar com a sua esposa, porque entender ela, não tente, né? Mas procura ver pontos em comum, determinado assunto, né? Então procura ver nesse determinado assunto quais são os pontos em comum que pode beneficiar para que possa sair um determinado acordo, né? Se sua tentativa de chegar a um acordo num determinado assunto só estão deixando vocês nervosos, pode ser que vocês estejam se concentrando demais no que não concorde. Geralmente é isso que funciona. A nossa visão, ela vai só olhar para aquilo que a gente não concorda. Por quê? Porque eu quero defender o meu pensamento, o meu desejo, a minha vontade. Então o que acontece? Eu só vou olhar para aquele ponto ruim. Então o que a gente precisa fazer? Começar a olhar, peraí, vamos comprar o quê? Vamos comprar um carro. Você que não tem, recebe aí em nome de Jesus. Vamos comprar um carro, né? Qual carro a gente vai comprar?
A gente já teve esses problemas no passado. Ela gostava de um, eu gostava de outro. E agora? Como é que resolve isso? Hora que Deus sempre dá um jeitinho de... Sim, a gente colocar em oração. resolver a questão. Não tenho culpa que todas as vezes acabava agradando a mim, mas aí era a vontade de Deus. Quando é vontade de Deus, eu também me agrada também. Todos os carros sempre agradou. Com nenhum certeza. deles. Nunca tive um carro que me desagradou, pelo contrário. Exatamente. Mas teve carro que ela queria comprar, eu falei assim, esse aqui não serve. Vamos colocar os pontos comuns. Eu mostrei para ela os pontos comuns. Né? Eu falei assim, olha, esse é isso, isso e isso. Pô, bênção para os dois. Agora o que não é benção? Esse não é benção, isso não é benção. Acaba entrando num acordo. Por quê? Porque a gente não olhou só o ponto favorável, né? Desfavorável. A gente olhou também os pontos favoráveis. Porque quando eu olho os pontos favoráveis, fica mais fácil eu decidir os pontos que não são favoráveis. Amém? Então, em vez de você ficar tentando discutir os pontos favoráveis, tente identificar ponto em que vocês concordam para ajudar a fazer isso. Cada um pode tentar o seguinte, faça uma lista de 2 colunas, pega uma folha, coloca no meio e coloca ali os pontos de cada um. Cada um vai colocar os seus pontos. E ali você vai fazer um cruzamento. Pô, isso aqui a gente concorda, isso aqui a gente concorda. Se você observar, às vezes nós estamos discutindo com coisas que a gente tem mais em comum do que em desacordo. O problema é que o nosso foco está errado. Amém? A gente não está falando coisas aqui que são teorias, está falando de coisas práticas na nossa vida. Porque não adianta falar de uma coisa para você de que nós não vivemos. Então o que nós estamos falando para vocês é uma coisa que é prática e hoje nós colocamos em comum um acordo. Tudo que nós vamos fazer tem que ter acordo. Tem coisas que eu quero fazer, ela fala não, eu fico de cara feia. Às vezes eu fico pensando, assim, pô, mas o negócio ia ser bom, o negócio ia dar certo, mas ela não quer. Ponto final, não tem discussão. Não tem discussão. Por exemplo, ontem o culto a gente transmitiu daqui. Por mim eu tinha ido para a igreja, mas eu não, vamos ficar em casa, não pode sair, né? O lockdown aí que estão falando que então a gente não pode sair. O que ia me beneficiar no meu casamento se eu colocasse pé junto, pé firme, né? Eu sou o varão da casa, eu sou o provedor, eu sou o sacerdote, vai ser da minha maneira. O que ia acontecer? Ela ia para a igreja comigo? Ia, mas ia ser insatisfeita e de repente chegasse lá, ou no meio caminho a dar alguma coisa, ou chegasse lá também não ia fluir. E no entanto a gente fez tudo aqui e não interferiu em nada, foi a mesma bênção. Lembrando, exatamente como eu falei há pouco, se um dos dois, isso poderia ser o contrário também, não é porque ele abriu mão porque eu queria, porque poderia ter acontecido o contrário também, porque na realidade um dos dois não estava em acordo. Então, se um dos dois não está em acordo, lembra, não era sinal de fazer. Por quê? Porque não dá certo. Não tem a bênção do Senhor. Quando a gente faz, porque a gente insiste em fazer, pode ter certeza, querido, que não tem a bênção para o casamento, não tem a bênção para a família, que para ter a bênção do Senhor, é preciso que os dois sejam em acordo. Então, independente de ter sido eu que não quis, ou se fosse o contrário, amém? Na realidade não teria a bênção do Senhor, justamente porque um dos dois não quis, não houve acordo. Uma coisa que a gente precisa pensar também é o que eu posso abrir mão do meu pensamento para que o objetivo seja cumprido. Lembra da empresa? Né? Se eu colocar um empresário, né, um sócio, que quer vender determinado produto a R$100 e botar outro que quer vender determinado produto a R$80, como é que vai vender esse produto? Cada um vende da sua maneira? Eles vão ter que entrar num consenso. Né? Melhor consenso, então, vamos colocar nem 100 no 80, eu posso abrir mão dos meus 20, você pode abrir mão dos seus, né, dos outros 20 para cima. Vamos colocar então R$90. Pronto, abriu mão, cada um abriu mão de um pouquinho, deu certo, pô, tá bom, tá aqui, ó, em prol a empresa vai ser vendida assim. Ou seja, em prol do meu casamento, ontem, por exemplo, né, o que me custaria eu abrir mão de ir para a igreja? Não me custaria nada, eu ia transmitir o culto da mesma maneira, só que em local diferente. Deus está em todos os locais, amém? Então, a gente precisa também pensar nisso. O que eu posso abrir mão diante desse acordo aqui? A gente sempre precisa. Esse negócio, mas aí eu não quero abrir mão, então você não quer que seu casamento dê certo. Nós precisamos abrir mão de alguma coisa. Amém? Nós precisamos sempre buscar a solução. Preciso falar aqui.
conversar sobre a lista. É importante, como ele estava falando sobre a lista, né? A gente precisa conversar sobre ela, que não basta a gente fazer essa lista e não conversar. A gente vai conversar, vai debater e a gente vai pesar os prós e contras de cada um, amém? De cada coisa que cada um está abrindo mão, cada coisa que cada um entende que não deve abrir mão, e de repente vocês começam a ver que situações mais simples são muito mais fáceis de resolver do que a gente imagina. Ao invés de cada um ficar só defendendo os seus interesses, né, a sua vontade, acaba sendo tudo tão simples quando a gente junta, compara e vê e conversa nessa lista que foi feita, a gente conversa sobre elas e vê que, poxa, era tudo mais simples. Eu estava, né, criando um bicho de 7 cabeças, né, que chamam aí, para resolver uma questão que era tão simples. Bastava a gente sentar e conversar. Amém? Vamos dar uma corridinha, porque já vai fazer 1 hora que a gente está aqui. Passa muito rápido Já? agora. Então, assim, são assuntos que são mais complexos, outros são mais fáceis, mas se nós colocarmos na nossa mente de que nós queremos resolver o assunto em prol ao casamento, em prol a um casamento saudável, tem como, mano? Tem como. Eu só preciso mudar a minha mente, né? Algumas coisas que a gente precisa ter em mente, trazer para o nosso casamento, né? Alguns versículos da Bíblia que é fundamental no nosso casamento. Efésios 5,33. Portanto, cada um de vós amai a sua esposa como a si mesmo, e a esposa trate o marido com todo o respeito, né? Então a gente precisa, assim, eu preciso amar ela, né, como eu amo, ou como a palavra diz, né, amar ela como Cristo amou a igreja, né? E ela precisa me respeitar como marido. Por mais que muitas das vezes eu possa vacilar, dar erro, mas existe uma coisa que é chamada respeito no casamento, né? Isso não pode sair do nosso casamento, o respeito, né? Então, se o marido e a mulher se sentirem amados um com o outro, nós sentimos que nós amamos um ao outro, né? Nós precisamos respeitar um ao outro, né? E isso vai nos levar também a mudar a nossa mentalidade. Ou seja, se eu a amo, eu quero ver ela feliz. Então, algumas coisas eu posso abrir mão do meu jeito, da minha vontade, para poder fazer ela feliz. Amém? Existem coisas que você não faria, mas graças à influência da sua esposa, você passa até a gostar de uma delas, foi como nós falamos, né? Tem carros que eu nem compraria, porque não era o meu gosto. Mas quando nós entramos num acordo e compramos, eu passei a gostar do carro, né? E todos eles que nós compramos, eu gostei de todos eles, eu passei a gostar de todos os carros. Então eu não tive nenhuma, não, esse carro aqui eu não gostei porque foi vontade dela, né? Não, foi um acordo, nós compramos em acordo, né? E dentro daquele acordo ali nós compramos e foi bênção para os dois. Amém? Gênesis 2,18 diz: então declarou Yahvé o Senhor, não é bom que o ser humano viva sem companhia de um semelhante, farei para ele alguém que o ajude e a ele corresponda. Então, assim, ela é minha ajudadora. Amém? Ela não é minha inimiga, né? Não existe nenhuma outra mulher melhor do que essa, e nem existe nenhuma amiga, né? Nenhum amigo ou amiga íntima. Minha amiga íntima, meu amigo íntimo é ela. Amém? Esse negócio de contar teu segredo para amigo íntimo, não existe esse negócio. Isso aí é artimanha de Satanás. Nosso amigo íntimo tem que ser minha esposa, porque é ela que vai me ajudar em oração. Se eu estiver com dificuldade, é ela que vai se levantar em oração, ela é minha intercessora, né? E vice-versa. Quando ela está lá com os problemas dela, quando ela está lá com no trabalho dela, quando o negócio aperta, ela passa logo um zap para mim, intercede aí por mim, ora aí por mim que o negócio está feio aqui. Então, ou seja, nós somos o intercessor do outro, né? Então a nossa pronunciação seja sempre com graça, temperada com sal. Colossenses 4,6 já falou lá em cima, né? Para que não venhamos perder, né, isso. Uma outra coisa é Eclesiastes 4,9, melhor é serem 2 do que 1, porque há melhor recompensa no trabalho de 2 pessoas, porquanto se um cair, o outro levantará seu companheiro, mas pobre do que estiver sozinho e cair, assim não haverá quem o ajude e se reergue. Também, se 2 dormirem juntos, ficarão ambos aquecidos, mas como um só poderá manter-se aquecido. Um homem sozinho
pode ser mais facilmente derrotado, mas 2 pessoas conseguem resistir. Um cordão de 3 dobras não se arrebenta com facilidade. Casa sempre Jesus. Ele é a terceira dobra no teu casamento. Ele tem que estar presente sempre no teu casamento. Quando vocês levantam uma discussão, Jesus vai. Ele fica de fora só olhando. Quando vocês acabarem de discutir, me chamar, eu entro. Mas enquanto está a discussão, um querendo manipular o outro, né? Manipulação aqui é bem amplo, tá? Qualquer coisa a gente pode usar como manipulação no casamento. Né? Vou deixar a pastora falar aqui. Amém. Para a gente saber o que é acordo, a gente precisa saber o que não é acordo. Eu vou rapidamente falar aqui, nesses minutinhos que faltam, o que não é acordo, porque às vezes a gente se engana achando que está em acordo com o nosso cônjuge, mas não está. A primeira coisa que não é acordo é deixar o outro fazer o que quer para não se aborrecer, né? Isso acontece muito quando um dos dois tem um temperamento mais dominante, mais o mimadinho, né, do casal. Aí o que acontece? O outro cônjuge acaba cedendo, não, porque ele vai ficar de bico, vai ficar aborrecido, vai ficar chateado, ou ela vai ficar aborrecida, vai ficar chateada, vai ficar de bico para mim, então eu prefiro ceder para não me aborrecer. Esse casamento não vai ter sucesso, porque por mais que uma parte ceda, não vai conseguir ceder a vida inteira. E esse casamento não vai estar tendo o propósito dele alcançado. Por quê? Porque um está insatisfeito. Que aquele que cede sempre, somente um cede, ele vai ficar infeliz. É fato isso. E esse casamento vai ter insucesso. Então não adianta você abrir mão o tempo todo para o outro não se aborrecer. Não, é necessário se aborrecer, é um casamento. A gente precisa ajustar as coisas para chegar no objetivo, que é conduzir a família. Então uma hora ou outra, um vai se aborrecer, o outro vai se aborrecer, isso é fato. Porque não tem como ser feita a vontade sempre de um o tempo todo. Amém? Outra coisa que não é acordo. Concordar, isso acontece muito. Concordar e se não der certo, no final falar, eu não falei? Acontece muito isso. Um tem uma ideia e o outro tem outra ideia. Vamos por aqui. Vamos para o centro de Niterói por onde? Vamos para o centro de Niterói pelo Ingá ou vamos para o centro de Niterói pelo Roberto Silveira? Aí o outro fala, não sei, você que sabe. Então vamos pelo Ingá? Vamos pelo Ingá. Ou então, ao invés de falar você que sabe, o outro fala, vamos pelo Roberto Silveira? Aí o outro, não, vamos pelo Ingá? Não, tá bom, então vamos pelo Ingá. Tudo bem, você que sabe. Você que sabe, você foi, você aceitou. Aí chega lá no Ingá, tem um engarrafamento, tem que falar, sabia. Não queria passar por aqui por isso. Não, querido, isso está errado. Se você concordou, se você acordou em os dois fazerem a determinada coisa, são os dois que estão fazendo. Acabou. Você perdeu o seu direito de falar, eu não queria. Não, porque acordou. Amém? Então, assim, não se engane, porque muitas vezes acontece isso. A gente, para não render a discussão, cede, e aí quando dá ruim lá na frente, o que acontece? Eu avisei, tá vendo? Eu não queria fazer isso, não importa. Se você concordou, os dois concordaram, os dois acordaram e assim foi feito. Então, se tiver prejuízo, vai ser prejuízo para os dois. Se tiver benefício, vai ser benefício para os dois. Amém? Isso é muito importante a gente ter em mente. Uma terceira coisa e última. Fazer e depois pedir a aprovação do outro. E até manipular, né? O que acontece muito. O homem quer determinada coisa, vamos colocar a mulher, né? Se eu estou falando, vou colocar. A mulher quer uma coisa, mas sabe que o marido não vai gostar muito, sabe que tem dificuldade dele aceitar. Aí o que ela faz? Ela faz o que ela quer e ela dá um jeitinho depois de ter a concordância dele, sabe aquela manipulaçãozinha básica, um presentinho, ou né, aqueles agradozinhos que mulher sabe fazer, sabe pegar o marido pelo pé. Para quê? Para que ele concorde depois algo que ela já fez ou estava em vias de fazer. Isso é manipulação, queridos. Isso é manipulação e muito cuidado com isso, que você abre a porta para o inimigo entrar aí de uma forma terrível. Então isso é manipulação, não manipule seu casamento. Acordo é acordo, acordo são os dois decidirem juntos. E uma vez acordado, a decisão e a responsabilidade passa a ser do casal. Se decidiram juntos, a responsabilidade é dos dois.
Os ônus e os bônus são dos dois. Amém? Isso é importante a gente ter em mente, porque acordo é uma coisa, mas também tem características que não são acordo e a gente pensa que está em acordo. Amém? E queria só deixar essa manipulação aí, né, para os que são casados, né, os solteiros aí tapem os ouvidos, mas nunca use o sexo como um instrumento de manipulação. Porque casamento tem muito disso às vezes. Né, usar o sexo como um instrumento de manipulação. Ou a mulher seja, faz muito isso. Vou seduzir, né, faça aquela brincadeira ali e pronto, consigo o que eu quero. Nunca faça isso. Ou vice-versa. Se o negócio está ruim, não resolva ele com sexo. Sexo não é instrumento, né, de manipulação para casamento nenhum. Sexo é um instrumento de prazer para os dois. Né? Não é para usar como manipulação. Então, se não fizer o que eu quero, não tem. Nunca use o sexo como instrumento. A própria Bíblia nos esclarece isso e nos fala, né, que não use o sexo como instrumento para não dar ruim, o diabo entra nisso aí. Amém? E eu quero deixar uma passagem para vocês guardarem ela no coração de vocês. Amós 3:3. Andarão dois juntos se não houver entre eles acordo. Queridos, para esse casamento dar certo, para o nosso casamento dar certo, a gente precisa andar em acordo. É a base, né, tirando a base espiritual, que é o Senhor, né, é o acordo que vai fazer com que o seu casamento flua. Amém? Amém. Eu queria agradecer a você que dispôs do teu tempo para estar ouvindo a nós aqui, né, confiando em nós. Né, você que ainda vai ouvir essa live, né, mas que possa ser um instrumento no casamento de vocês. Silvinara, não sei se estão aí ainda, porque Deus abençoe a vida de vocês. De madrugada, que Deus abençoe, queridos. Silvinara é um casal muito amigo nosso, começamos juntos no casais também, no Ministério de Família também. Trabalhamos juntos e foi bênção naquele tempo. E que Deus você esteja sendo instrumento de Deus. Amém. Aí, né, onde vocês estão em Portugal. Amém. E cada um de vocês, né, aqueles que já são casados, aqueles que ainda não são casados, nós já vamos aprendendo para poder, no futuro, Deus preparar, né, o seu cônjuge. Né, e que você que ficou alguma dúvida, você que não entendeu alguma coisa, né, tem aí o nosso Face, tem o nosso telefone que está aí é o meu Zap. Né, se você não se sentir à vontade por ser mulher, conversa com ela, é óbvio, né? É só pegar meu telefone que eu passo o telefone dela. Né? Então, assim, nós estamos aqui para servir o reino. Independe de você seja da nossa igreja ou não, mas se você está tendo dificuldade no seu casamento, primeiro, peça a bênção do seu pastor para que ele possa, né, te autorizar a estar conversando, né, conosco, né, ou peça uma orientação a Deus. Senhor, o que eu faço? Né? Porque Ele vai te dar uma direção correta. Né? Queremos orar pela sua vida, pelo seu casamento, orar por você que tem nos acompanhado nesse tempo. Amém? Pai, em nome de Jesus, queremos agradecer, Pai. Agradecer aqui por esse tempo, Pai, um tempo tão curto, mas tão precioso para os casamentos. Pai, assim quando o Senhor ministrou os nossos corações, quando lá atrás não entendíamos nada, ó Pai, mas o Senhor vem ministrando esses anos todos e hoje nós buscamos um casamento saudável diante da Tua palavra, ó Pai, e nós queremos ser instrumento na mão daqueles que necessitam, ó Pai. Pai, então em nome de Jesus, toca o coração de cada casal, de cada cônjuge, ó Pai, para que ele possa entender que o casamento dele não é uma instituição falida, não, o casamento dele é uma instituição formada por Deus. Pai, que em nome de Jesus, que nós precisamos somente aprender como lidar com as situações, aprender como lidar com nossos cônjuges. Pai, em nome de Jesus, toma aqueles solteiros também, que eles possam ter paciência de aguardar em Ti aquilo que o Senhor tem para cada um deles, no tempo certo. Em nome de Jesus, eu profetizo, né, um varão, uma varoa, que seja, ó Pai, direcionado por Ti, ó Pai. Então, em nome de Jesus, toma cada casamento, toma cada família representada aqui agora. Livra, ó Pai, de toda contaminação, ó Pai. Cobre com o sangue de Jesus. Em nome de Jesus, nós profetizamos casamentos saudáveis, ó Pai. Em nome de Jesus, que assim nós te oramos e te agradecemos. Amém e amém. Deus te abençoe. Jesus é bom? É muito bom. Deus te abençoe. Amém. Tenha uma boa noite.